Você é do tipo de pessoa que quando ouve uma notícia dizendo que está entrando uma frente fria, você já começa a tossir, a espirrar, sentir dor na garganta? Por que será que as pessoas adoecem mais no frio? Será que os vírus não resistem ao calor? Será que eles só andam no inverno? Qual é a diferença entre resfriadinho e uma gripe? Esse e mais dúvidas é que vamos estar comentando neste vídeo. Mas antes, não deixe de acessar o nosso site e também o nosso canal para se informar mais a respeito da saúde, conhecer a nossa empresa e também os suplementos que nós trabalhamos. No inverno ou no frio, as pessoas adoecem mais. Por quê? Será que os vírus realmente só andam no inverno? Não, os vírus andam tanto no verão quanto no inverno. Mas em ambiente frio e também no ar seco, eles dão uma sobrevida aos vírus. Portanto, eles resistem mais, ficam mais tempo no ar. Mas o grande fator que leva as pessoas a adoecerem mais do frio é que quando está no calor, as pessoas estão mais no ambiente livre, mais ao ar livre, enquanto que no frio as pessoas se aglomeram. Na lotação, por exemplo, no verão estaria com as janelas abertas, mas no frio as janelas ficam fechadas, todas aglomeradas. Isso favorece o contágio dos vírus que estão circulando tanto no frio quanto no calor, assim como em reuniões, que seja em casa, com a família, na sua empresa. Então, em ambientes fechados, isso facilita muito a transmissão dos vírus. Agora, esses vírus são diferentes, tanto da gripe quanto do resfriado, os vírus são diferentes. A gripe é provocada pelo vírus da influenza, que sofre mutação a cada ano e por isso a necessidade da vacinação a cada ano. Enquanto que o resfriado, você pode estar contaminado com diversos tipos de vírus ao mesmo tempo. Mas a principal e a mais conhecida é a rinovírus. Você pode estar contaminado só com ela ou por várias delas. Os sintomas que a pessoa tem quando está com um resfriado é a tosse, é a congestão nasal, é a coriza, é a dor da garganta. E os sintomas da gripe? Tosse, febre, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares e fadiga. Os sintomas praticamente são os mesmos. A diferença é a intensidade de uma pessoa que tem um resfriado e uma pessoa que tem a gripe. Quem tem um resfriado, ele ainda tem condições de fazer as suas tarefas, de cumprir as suas obrigações. Enquanto aquela pessoa que está com a gripe, ela com certeza vai estar em casa sem poder ir trabalhar, desenvolver as suas tarefas, não é? Com muito mais intensidade nos seus sintomas. Agora, mesmo que uma pessoa tenha gripe ou resfriado, a intensidade dos sintomas ou a severidade de uma doença depende da resistência do hospedeiro, do doente. Ou seja, se o seu organismo estiver muito bem, se o seu sistema imune estiver muito bem, mesmo que você seja contaminado pelo vírus do resfriado ou que seja da gripe, você pode ser assintomático. Da mesma forma, se o seu organismo não estiver bem, se o sistema imune estiver comprometido, mesmo com as gripes do resfriado, você pode ter um sintoma com mais intensidade e a gripe com muito mais intensidade que pode levar até uma pneumonia ou até uma fatalidade. Como será que está o seu sistema imune? Qual é a essência da imunologia do nosso sistema imune? Consiste em matar o patógeno ou neutralizar a toxina sem lesar o hospedeiro, ou seja, a pessoa que foi contaminada. Muito importante, para que você tenha o seu sistema imune funcionando muito bem, a primeira coisa que você deve fazer é como está a temperatura do seu corpo. Porque se você estiver com hipotermia, ou seja, temperatura corporal abaixo do ideal, as enzimas do nosso corpo já têm dificuldade para trabalhar. E a nossa microbiota, que tem uma responsabilidade de mais de 70% do nosso sistema imune, eles também ficam com deficiência, não conseguem trabalhar corretamente numa temperatura abaixo do ideal. E qual é a temperatura ideal? 36,6 Celsius. Pode ser 36,7, 8 até 0,9. É a temperatura ideal. Como é que você faz para medir a sua temperatura? Você deve ter um termômetro
e você deve deixar do lado do travesseiro antes de deitar. Quando você despertar, sem ainda levantar, você coloca o termômetro debaixo do braço por 5 minutos e você deve ver a sua temperatura. Faça isso 3 vezes e tire a sua média. O ideal é que esteja 36,6 ou um pouquinho mais. Esse seria o ideal. Se estiver abaixo, você está com hipotermia. Isso vai estar comprometendo o seu sistema imune. Ou seja, a homeostase do seu corpo não está funcionando, que é a capacidade do seu corpo de manter o equilíbrio. Nós temos um equilíbrio natural de quando nós estamos em um ambiente muito quente, o nosso corpo dá um jeito de refrescar e baixar a temperatura do nosso corpo e manter os 36,6. Assim como quando você vai para um ambiente muito frio, gelado, o seu corpo dá um jeito para que aqueça e mantenha o seu corpo em 36,6. Isso chama-se homeostase. Mas para que essa homeostase esteja funcionando muito bem em relação à temperatura, você deve analisar como está a sua tireoide. Será que sua tireoide está funcionando muito bem? Primeira coisa que você deve analisar é o nível de ferritina. Se a sua ferritina estiver abaixo, a sua tireoide não vai desenvolver bem a sua função. Se a sua ferritina estiver boa, você deve analisar agora os indicadores da TSH, T4 e T3. Se o seu T4 estiver baixo, T3 estiver baixo, então você está com deficiência, por exemplo, do iodo, para que possa produzir o T4 e depois, através do zinco e do selênio, possa produzir o T3, que vai influenciar no metabolismo e manter a temperatura do seu corpo em níveis ideais. Se a sua tireoide estiver funcionando bem, o que é importante? Então agora existe o tripé da imunidade. Quais são os tripés da imunidade? A primeira coisa é o nosso intestino e a sua microbiota intestinal. Nosso intestino, nós temos aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos que respondem por mais de 70% do nosso sistema imune. Elas têm que estar sempre em equilíbrio. E para isso é muito importante uma boa alimentação, um bom consumo de prebióticos, bastante variedade de vegetais e principalmente de alimentos fermentados. Se você tiver alguma dificuldade em manter a sua microbiota de forma equilibrada e balanceada, não deixe de utilizar o suplemento Floranil. O segundo pilar do tripé da imunidade é a vitamina D. A importância de você pegar o sol para que você possa produzir essa vitamina D3 em níveis ideais, ou então, se estiver em deficiência, você deve fazer uma suplementação também da vitamina D3. A vitamina D3, na imunidade, ela responde pela produção das catelicidinas. É como se fosse um antibiótico de largo espectro, que combate tantos os vírus, as bactérias, as parasitas. E o terceiro ponto, o terceiro pilar da imunidade são as beta-glucanas. O que são beta-glucanas? Substâncias encontradas principalmente em cogumelos e também em leveduras. Essas beta-glucanas, elas, além de aumentar muito rapidamente a quantidade de soldados do nosso corpo, que vão defender o nosso corpo, que sejam os macrófagos, os natural killers, os linfócitos, célula B, célula T, ele também promove a quimiotaxia. O que é isso? Além de aumentar a quantidade de soldados do seu organismo, essas beta-glucanas, elas deixam sempre em alerta. Porque sempre que há uma contaminação, uma invasão no nosso organismo, porque seja por vírus e bactérias, a reação imediata contra esses vírus e bactérias é que é muito importante. Sempre que você ataca no início do problema, o resultado é sempre mais eficiente. E essas beta-glucanas, elas não só aumentam a quantidade desses soldados, mas também elas deixam sempre em alerta, para que quando você tiver qualquer invasão, que seja dos vírus, das bactérias, das parasitas, a reação seja imediata. E assim você consegue atacar no início do problema, não quando ela já se desenvolveu dentro do seu organismo. Mantenha o tripé da sua imunidade sempre ativa, sempre funcionando muito bem. Se você tiver dificuldade e quiser uma facilidade para manter esse tripé da sua imunidade de uma forma simples, recorra aos suplementos. Se a sua tireoide não estiver funcionando bem, estiver com deficiência de iodo, zinco, selênio, utilize o Ionil. O Ionil é um suplemento
à base da alga japonesa Nekombu, que é riquíssimo em iodo, e com a adição do zinco e selênio quelado, para uma absorção total desses nutrientes. Para você manter a sua microbiota equilibrada, funcionando muito bem, nós temos o composto fermentado Floranil. São 80 vegetais fermentados, no mínimo 6 meses, para manter o equilíbrio dessas microbiotas. E para você adquirir a beta-glucana, nós temos o Beta-Glucan 250. Em apenas uma cápsula, você encontra 250 miligramas de beta-glucana. É o suplemento que tem a maior concentração de beta-glucanas retirado da capa da levedura e não a levedura inteira. Por isso, nós conseguimos essa concentração. Então, são suplementos que podem facilitar a você manter o seu sistema imune funcionando muito bem e que seja no inverno, que seja no verão, você com certeza vai conseguir manter-se saudável. Esses suplementos fazem parte da linha da Anil. E mais informações, entre no nosso site, visite nossos canais, entre em contato com o nosso representante mais conveniente, tire todas as suas dúvidas e mantenha a sua saúde.